Ave Lúcifer, salve Satanás, eu estou aqui a seu serviço e é com alegria, com devoção, com fé e adoração que eu me coloco diante de Ti para trazer tantas outras almas a descobrir a verdade, descobrir a sua própria essência. E hoje eu quero falar com vocês sobre duas coisas interessantes e talvez uma das lições mais lindas que eu já pude presenciar dentro de um terreiro, dentro de um templo, da igreja, que é a lição do defuntinho. Eu achei fantástico quando os pretos velhos, pai Cipriano, pai João de Angola, quando eles vêm em terra, e eles falam sobre isso, sobre a lição do defuntinho. E eles falam pra gente assim, as pessoas falam que precisam, e ele fala assim, agora imagine você, que você está de olho aberto, dentro do seu túmulo, enterrado. Você é aquele defuntinho, olha para baixo agora, imagina o seu túmulo e você lá dentro. O que é que esse defuntinho tem? Daí a pessoa começa a olhar os problemas, né, as situações da vida, fala assim, é tão pequeno, é uma situação tão primária, é tão menor quando a gente começa a olhar a vida com finitude. Porque esses problemas, eles parecem impossíveis, porque a gente acredita que eles vão ser indefinidamente problemas em nossa vida. Mas nem a nossa vida é infinita. A vida da matéria, não estou falando do espiritual. Daí ele fala assim, agora, qual é a memória que esse defuntinho tem? Que esse defuntinho levou para outra vida? Ai, dor, sofrimento, tristeza, traição, angústia. Agora eu acredito que agora vocês vão entender o Rosário da Vitória. E vocês vão entender e depois vocês nunca mais vão parar de fazer o Rosário da Vitória se vocês entenderem o porquê ele existe. O Rosário da Vitória existe para te proteger quando defunto. Porque o Rosário da Vitória, ele cria e implanta memórias que você vai levar para o pós-morte. Agora eu vou fazer 3 vezes por dia. Porque eu não quero que o meu defuntinho fique lá sofrendo. Afinal de contas, o defuntinho que está lá sofrendo sou eu. Eu preciso me curar. Eu preciso olhar e encontrar uma vitória. E eles ainda falam, se você cavar e não achar uma vitória, inventa uma história para você e viva essa história. Olha que ato de misericórdia. Quem vai falar para mim, quem fala para mim que o diabo, ele detesta a humanidade, que Satanás quer o nosso mal, quer o nosso inferno, eu desprezo qualquer doutrina, eu desprezo qualquer fundamento e desprezo qualquer pessoa que fale isso para mim. Porque se ele manda os seus para nos ensinar a não cair nessa história, é impossível que ele nos odeie. Esse cara nos ama, esse rei nos ama pra caramba. Ele não quer você queimando em inferno algum, ele quer que você olhe para dentro de você e tenha memórias. Mas daí vem aquela situação. Nós gravamos um vídeo ontem sobre isso. Como me conectar a Lúcifer. E ali a gente fala atitude positiva. A atitude positiva é o quê? É viver aquilo que eu quero viver. É realizar os meus sonhos e não os sonhos dos outros. Eu não vim para realizar os sonhos de ninguém. Eu vim para realizar os meus sonhos e para me encontrar como essência. Quando a gente se olhar e fala assim, se o sistema todo quer fechar, apagar a parte demoníaca do meu ser, dizendo que eu preciso evoluir,
que eu preciso crescer, que eu preciso amadurecer a tal ponto para me tornar um anjo no céu, é sinal que dentro de mim a minha essência é muito mais demoníaca que angelical. Então, em nome de Satã e de Lúcifer, eu aceito a minha essência e não vou viver mais a mentira e a hipocrisia alheia. Porque quantas coisas você deixou de fazer e deixou de ser quem você é para agradar a sociedade, para agradar uma pessoa, para agradar uma religião. Você deixou de ser você por alguém, achando que isso era um sacrifício aceitável. Mas isso para o defuntinho é uma tristeza e uma angústia, porque ele vai falar, não tinha necessidade. Porque eu agora estou aqui no meu túmulo e esse defuntinho está aqui sozinho. E todo mundo que eu quis agradar continua lá se divertindo, vivendo. Algumas pessoas que eu quis agradar nem no meu enterro veio. Puta merda, hein? Eu tô olhando aqui na câmera e é como se eu visse vocês olhando para dentro e falando, caralho, quantos filha da puta desses que eu me arregaço aqui para agradar, nem no meu enterro vão. Vocês estão compreendendo? Esse defuntinho, que sou eu, que é você, não merece isso. Merece memórias. Então, nós somos finitos materialmente, mas infinitos pela memória que nós levamos e pela memória que nós deixamos. Isso é Vodun. O Vodun é a permanência do espírito vivo através da memória própria e da memória que deixou na Terra. Por que a Igreja Católica se mantém sustentada, alicerçada nos santos? O que essas pessoas fizeram? Viveram de acordo com aquela doutrina, que eu renego, mas eles viveram de acordo com aquela doutrina, foram fiéis àquilo que eles acreditavam. E a memória deles permanece viva. A Igreja Católica só está viva até hoje por conta da memória que essas pessoas, que hoje são denominados de santos para eles, deixaram em terra. E isso faz com que eles permaneçam dentro da egrégora católica, continuando trabalhando para a egrégora católica. Porque eles fizeram um pacto com a Igreja Católica. Por isso eu falo tanto de pacto com o diabo e com Lúcifer. Para que você possa continuar vivo do outro lado, com uma função clara e bem detalhada, baseada na memória que você levou e baseado na memória que você deixou. No momento que as pessoas lembram de você, você permanece vivo. Isso serve não só para você como alma, tá? Isso serve inclusive para as divindades. Satã não é um cara ciumento. Satã, ele é o rei de toda a terra. E ele permite que outros reis possam reinar em determinados locais. Assim são os orixás, assim são os outros deuses do Oriente, os deuses não sei de onde, ali, acolá, cada lugar tem um deus, não é verdade? Você imagina que ele seja dono de toda a terra e divide em pequenos reinos e fala, aqui você vai reinar por aquilo que você fez e deixou na memória. Tá bom. Sabe quando esse Deus, essa divindade vai deixar de reinar no lugar? No momento em que o seu culto for abstraído e esquecido. Daí ele não tem mais fundamento de comandar aquele reino. Então, pode ser que Satã pegue de volta e pode ser que Satã coloque outra divindade no lugar. Por isso que as divindades falam assim, nossa, mas eles estão falando de uma divindade, mas parece tanto com aquela divindade em tal lugar. Corresponde, são as mesmas características. São os mesmos? Vai saber.
Nossa, mas aquela divindade que era cultuada há 15 mil anos, depois foi trocando de nome, a divindade ela vai se adequando. Por que ela vai se adequando? Ela vai se adequando porque ela precisa permanecer sendo cultuada, porque senão ela também perderá o reino. E ela vai para onde depois disso? Não vou me meter, isso daí é papo com Satã e com Lúcifer. Não sou nem trouxa de achar que eu tenho essa resposta. Nem quero ter. Eles que se virem. Eles que se virem. Então por isso que de vez em quando nascem pessoas que têm no coração o culto de uma divindade antiga, porque essa é uma divindade esperta. Lembra que eu acabei de falar que os santos da Igreja Católica fizeram um pacto para continuar trabalhando para a Igreja Católica? Se um dia o reinado da Igreja Católica estiver caindo, esse espírito pactuado com o dogma católico, ele reencarna com uma fé tão absurda, tão monstra, que ele traz de volta a divindade deles que estava recaindo. Assim é com os outros deuses. Assim é com os outros deuses. Então nós não estamos mais falando... Eu não estou falando que isso é só um exemplo, tá? Mas... Ah lá, o Luciano encarnou para falar do diabo, de Astarote, de Lúcifer. Quem vai dizer que esse não era o meu pacto com eles lá atrás? Quando estiver esfriando, você volta. Não estou falando, só estou exemplificando, tá? Mas, e daqui uns anos, quando o nome de Astarote, de Satã estiver enfraquecido, que bobagem, né? Jamais estarão enfraquecidos, mas estarão sendo minimamente esquecidos, nós vamos reencarnar de novo, seus pactuados vão reencarnar de novo, para que o nome dele jamais seja esquecido. Vocês estão entendendo o pacto agora também? Não só entendendo o rosário da vitória, para encher você de memórias, para que o defuntinho não seja apenas um espírito sofredor enterrado. Ponto 2, importantíssimo, pelo defuntinho que faz o rosário da vitória. Quando você faz o rosário da vitória, você pega uma qualidade sua. Fala assim, eu sou, vamos lá, estudioso. Eu sou uma pessoa estudiosa. Eu busco a verdade das coisas. Eu busco a verdade das coisas. Eu sou uma pessoa estudiosa. Eu busco a verdade e eu encontro a verdade e eu aceito a verdade que eu achei. Daí você enche sua mente disso. Se vier aqui agora um obsessor do meu lado e falar assim, porra, você é um ignorante, você não estuda bosta nenhuma, tá falando merda sem estudar. Se eu estivesse com a cabeça vazia, o que ele falou entrava na minha cabeça. Mas ele está falando dentro de um lugar que está cheio de informação assim, eu sou estudioso, eu busco a verdade, eu encontro a verdade e eu aceito a verdade que eu encontrei. Daí você vai identificar o obsessor na mesma hora. Daí enquanto ele está falando, você é um ignorante, você é um burro, você já está com a espada na mão, você já está com a faca na mão, fala assim, agora você está fudido. Peguei você, filha da puta. E eu vou ser o demônio na sua vida agora, vou acabar com você agora. Entendeu como é que é o jogo? Esse defuntinho lá no túmulo, se ele não tiver nenhuma memória boa de si, criada, inventada ou vivida, qualquer um vira obsessor dele e ele vai se tornar escravo no primeiro segundo em que ele estiver enterrado. Porque se ele só tiver dor e sofrimento, qualquer um que for obsediar ele vai pegar ele pela dor e pelo sofrimento, pelo sentimento de culpa, de medo, de abandono, de rejeição. Pronto, temos um escravo. Daí vai trabalhar para fazer maldade para os outros, por um copo de água e uma vela. Agora eu vou perguntar para você, isso se ganhar um copo de água e uma vela. Agora eu vou perguntar para você, olha nos meus olhos agora, por favor. E aceita nesse momento, nesse pequeno segundo, aceita que não seja eu falando com você, mas seja o próprio diabo falando com você. Olha nos meus olhos e tente imaginar que seja o diabo olhando para você. E responda ao diabo agora. É isso que você quer para a vida
do seu espírito após a sua passagem? É ser um escravo unicamente porque você não teve nenhuma memória sobre a sua existência, nenhuma atitude vitoriosa sobre si mesmo? Nunca pensou em viver a própria vida, agradando aos seus próprios sentidos, às suas próprias emoções, e viveu apenas para agradar sentidos e emoções de pessoas que nem no seu enterro estiveram? Essa resposta é para Satã, não é para mim. E Satã continua perguntando: após a sua morte, você quer ser um escravo ou você quer trabalhar pelo reino de Lúcifer e dar sequência a tudo isso que você começou na Terra? E se um dia precisar voltar para fortalecer o reino de Lúcifer, você vai estar disposto como um guerreiro, como um soldado, não como um qualquer. Que vida você quer para você aqui na Terra? Que vida você quer para você no astral? Que memória você quer deixar, mesmo sabendo que a vida material é finita? Que memória eterna você quer ter sobre você e que você quer deixar nessa terra? Qual o seu legado? Isso é Satanás. Isso é Lúcifer. Isso é ser pactuado com ambos. É estar disposto a qualquer momento, se eles mandarem, você simplesmente fazer algo pelo reino. Você, que vida você quer levar? Essa é uma conversa séria. E eu falei, 2024 vai ser um ano de prática. Mas para praticar você precisa saber quem você é e o que você acredita de verdade. Axé, saravá, olho no olho com o diabo. Porque esse ano ele vai falar assim com vocês. Ainda está em cima do muro? Ainda me busca pela Bíblia? Então desça do muro e vá para o outro lado. Não te quero no meu exército. Não quero pessoas fracas e molengas no meu exército. Ah, mas na Bíblia não está escrito você. Você ainda me procura na Bíblia? Então vai para lá. Vai cultuar aonde leem essa Bíblia. Se você não confia em mim, se você não tem Lúcifer como Deus, não precisa estar aqui. O exército dele não é de pessoas fracas, é de pessoas decididas. Mas pense bem. Sua vida é finita, mas a sua memória pode ser eterna. Que memória você quer levar e deixar? Axé, saravá.